Olá pessoal, paz a todos, bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo do horário que você está ouvindo esse áudio. Eu quero retomar com vocês, conforme nós combinamos, as duas últimas aulas do nosso curso, para nós concluirmos o programa conforme nós tínhamos programado. E de início eu queria reforçar aqui o pedido de desculpas para vocês, porque eu fiquei de mandar esses áudios logo em seguida da nossa última aula presencial, mas acabou que não foi possível, eu acabei viajando e depois fiquei sem ter um lugar para poder gravar para vocês com uma certa privacidade. Depois voltei, meu computador parou de funcionar, até agora estou sem computador, daí eu consegui emprestar esse computador para fazer essa gravação para mandar para vocês, senão daqui a pouco acaba nosso tempo e eu não consegui gravar essas aulas. Então eu reforço aí o pedido de desculpas para vocês. O que eu planejei para essas duas últimas aulas, conforme eu já tinha dito para vocês também, é primeiro fazer um resumo do curso, de todo o curso, né? Um resumão, isso basicamente seria importante até para o exame que vocês vão fazer. Mas também eu tinha alguns complementos da última aula que nós tivemos, que foi a aula 10. Então tem a segunda parte da aula 10, que eu acabei tendo que editar pela falta de tempo. Então vou aproveitar que a gente já está tendo esse momento, então eu vou fazer o complemento da aula 10, que seria a segunda parte. Vou fazer o resumo do curso todo e alguns encaminhamentos também, conforme eu tinha dito para vocês, para o próximo módulo. Então nós vamos ter a continuação desse curso, o segundo módulo, que vai ser provavelmente no segundo semestre desse ano. Tá? Mas isso eu vou confirmar depois com vocês, mas esse é o plano pelo menos. Então nós temos 3 objetivos nessas duas últimas aulas para nós encerrarmos nosso curso. Primeiro, quero fazer o resumo do curso todo, quero fazer alguns complementos da nossa última aula e quero então fazer os encaminhamentos para o segundo módulo, para vocês já terem uma ideia do que vai acontecer. Bom, antes de começar, eu queria fazer algumas observações iniciais. Eu mandei para vocês a folhinha dessa aula, que seria a aula 11. Então, se você tiver condições de baixar e imprimir para você acompanhar a aula com a folha, isso seria o mais recomendável. Então, se você tem condições de fazer isso, eu peço que você faça isso antes de ouvir a aula. Tá? Assim como as outras aulas, seria muito recomendável que você assistisse com a folha na sua mão e fazendo as anotações que você achar necessário. Se por acaso você não tem como imprimir a folha, eu vou deixar a partir de hoje domingo, eu já vou deixar a cópia das folhinhas da aula 11, que seria essa, e da segunda parte da aula 10, que eu vou gravar em seguida. Tá? Então você já pode pegar na igreja a partir de hoje, que seria hoje dia 20 aqui. Então você pode pegar na igreja. Mas mesmo assim, para facilitar aqui, eu vou apresentar essa aula com a folha aqui. Vocês devem estar vendo na sua tela. Então aqui tem a folha da aula 11. Eu vou apresentar aqui na forma de slides para você. E aí você pode acompanhar pela própria telinha do seu celular, se você também achar mais conveniente, apesar de eu recomendar a folha de papel para você poder fazer anotações, né? Mas em último caso você tem aqui a folha que você pode acompanhar. Uma outra observação importante é que você não precisa fazer atividades, não tem atividades, aqui pelo vídeo você deve estar vendo, não tem atividades nessas duas últimas aulas, eu já tinha dito isso, mas tem palavra-chave. Então, tanto nessa aula quanto na próxima, que vai ser à distância, eu vou falar as duas palavras-chave e agora é para todo mundo que está fazendo essas aulas tem que anotar essas duas palavras-chave no verso da folha. Tá? Tá aqui a primeira palavra-chave, segunda palavra-chave.
e você vai me entregar essas folhas junto com as demais, como você já sabe disso. Tá? Então, só reforçando, anote as duas palavras-chave que você tem, que você vai ouvir no verso da sua folha. Por isso você precisa imprimir ela também ou pegar lá na igreja. Ok? Então, basicamente, as observações iniciais seriam essas. Eu queria reforçar com vocês também que, para levar a sério esse momento, por exemplo, não ouça essas aulas lavando louça, cuidando de criança, assistindo televisão, fragmentando, assiste um pedacinho, para ir no banheiro, para ir fazer não sei o que, para conversar com outro, depois continua. Não faça isso. Tá? Leve esse momento aqui à distância, mesmo que seja à distância, na sua casa ou em qualquer outro lugar, com a mesma seriedade que a gente levou lá com as aulas presenciais. Lembre que a gente sempre, antes de começar, a gente orava, ou seja, a gente não estava fazendo uma aula de qualquer maneira. A gente estava entendendo um momento em que a gente estava na presença de Deus e entrava na presença de Deus para ser ministrado e ensinado. E é isso que eu recomendo que vocês façam aonde vocês estiverem. Então, reserve um momento em que você possa escutar essa aula sem interrupções, sem ser atrapalhado, onde você possa sentar, pegar o seu caderno, pegar a sua caneta, prestar atenção, orar. Então, não faça isso de qualquer maneira porque você está em casa. Talvez uma segunda vez que você possa ouvir isso, você pode ouvir fazendo outras coisas, tal. Mas na primeira vez, eu recomendo que faça isso com a seriedade que o momento exige e com a seriedade que nós fizemos todas as outras aulas. Ok? Então, essas são as observações. Vamos então passar já para o início da nossa aula. Então, eu vou usar aqui uma apresentação de slides, porque daí fica mais fácil de visualizar se você estiver olhando pelo seu celular principalmente. Então está aqui, curso de formação, tal, resumo do nosso curso. Ok, então aqui é o seguinte, todo o percurso do nosso curso, ele pode ser dividido nessas três partes aí que vocês estão vendo. Pressupostos da fé, a história bíblica e implicações da história bíblica. O meu objetivo aqui, nessa aula de hoje especificamente, é relembrar brevemente aqui cada um desses grandes tópicos que nós abordamos ao longo do nosso curso. Tá? Então vamos começar com os pressupostos da fé cristã. Eu coloquei na folhinha de vocês aí que a fé cristã se baseia em três pressupostos. Primeiro, Deus existe. Segundo, a Bíblia é a revelação de Deus. Terceiro, Jesus é Deus. Então vocês devem lembrar lá do começo do nosso curso que nós vimos esses três pressupostos. Deus existe, a Bíblia é a revelação de Deus, Jesus é Deus. Aqueles três tijolinhos, né, que vocês têm na folha de vocês, ou os três fundamentos da nossa fé. E eu vou relembrar aqui alguns pontos que são os pontos essenciais que resumem esses três pressupostos dos quais a gente falou ao longo desse período. Então, por exemplo, aqui tem algumas proposições que resumem o que nós vimos. Primeiro, as evidências filosóficas e científicas a favor da existência de Deus são esmagadoras. Então não vou voltar aqui aos argumentos, é tudo, mas basicamente a gente está falando aqui não do ponto de vista religioso, do ponto de vista da fé, a gente está falando aqui de razão, de filosofia, de ciência, e as evidências filosóficas e científicas, e eu forneci os argumentos agora que não vou retomar, mas a favor da existência de Deus são esmagadoras. Esse é o primeiro ponto que nós vimos. Segundo ponto, nós vimos que do ponto de vista filosófico, a existência de uma revelação escrita de Deus é bastante plausível. Também não estamos falando aqui de fé ainda, não estamos falando de religião e nem de fé. Eu estou falando do ponto de vista estritamente racional, é perfeitamente razoável, uma vez que Deus existe, acreditar
que houve uma revelação de Deus para a humanidade e que essa revelação tenha sido, inclusive, colocada na linguagem escrita. Isso é perfeitamente razoável, não é nem um pouco absurdo do ponto de vista racional. Se segue imediatamente, como nós dissemos, do pressuposto que Deus existe. Se Deus existe, é razoável admitir que ele se revelou para todos nós também, ou para a humanidade. Mas, como eu disse também, isso não são provas, essas proposições não são provas nem da existência de Deus, nem da existência que ele se revelou. Por isso que nós temos aqui um terceiro ponto, que discutimos também, que houve um homem chamado Jesus, que inegavelmente mudou o curso da história humana. Isso nós comentamos também. E aqui eu estou falando novamente, não estou falando ainda de fé, não estou falando de religião. Eu estou falando de um fato histórico aqui agora. Houve um homem, isso é um fato histórico, chamado Jesus, que inegavelmente mudou o curso da história humana. O calendário foi alterado por conta da existência desse homem. Ele até hoje é considerado um dos maiores líderes ou mestres que já existiu na história da humanidade. Muitas das histórias que ele contou são considerados clássicos que foram incorporados por diversas religiões. Esse homem se diz que fez milagres, que fez coisas extraordinárias que nunca ninguém antes dele fez. E os seus ensinos causaram uma influência, um impacto surpreendente no mundo ocidental, principalmente. Então veja, eu não estou falando aqui de fé, eu estou falando de um fato histórico, que houve esse homem que inegavelmente mudou o curso da história humana. Mas esse homem afirmou, como está escrito aí na sua tela, ser Deus e, não obstante, jamais foi assumido como louco. Por que eu enfatizo isso, que não obstante jamais foi assumido como louco? Porque qualquer pessoa que afirme ser Deus ou própria encarnação do Filho de Deus, e existem inclusive hoje ainda pessoas que argumentam coisas semelhantes, são tidas imediatamente como loucas. São assumidas como pessoas que precisam de uma camisa de força, precisam se internar, precisam ir para um hospital psiquiátrico, precisam tomar remédio porque não estão batendo bem na cabeça. Isso que é curioso na história de Jesus, porque Jesus afirmou isso. E não obstante, ele nunca foi tido como louco. Muito pelo contrário. Nem na época dele consideraram ele ser louco. E nem depois, nos séculos que se passaram, e até mesmo hoje, ele é considerado como louco. Como eu disse, o maior mestre, as maiores histórias que já foram contadas, clássicos, não é considerado como louco. E isso é um problema filosófico, racional, por quê? Porque ou nós temos que aceitar que Jesus era um louco varrido, ou nós temos que considerar seriamente a possibilidade dele estar falando a verdade quando ele disse que ele era o próprio Deus. Então é um dilema, e qualquer pessoa com um mínimo de honestidade intelectual, mesmo não compartilhando ou partindo de um pressuposto de fé, deveria considerar seriamente o que Jesus disse a respeito dele mesmo.
Mas você pode dizer, mas Ricardo, isso não prova, né, nada, isso não quer dizer nem que é, nem que não é, verdade. Mas tem um próximo ponto aqui que nós abordamos também no nosso curso, que faz toda a diferença. Ele afirmou que iria morrer e ressuscitar. Esse mesmo homem que disse que era Deus, que gerou um impacto que mudou a história da humanidade, ele mesmo disse que iria morrer e ressuscitar. E as evidências históricas da sua ressurreição são também esmagadoras. Então veja bem, nós falamos aqui, eu enfatizei, a respeito das evidências históricas da ressurreição de Jesus. Eu não aprofundei muito, mas se você quiser, tem um vídeo, uma pregação aqui na igreja a respeito das evidências da ressurreição de Jesus que você pode acessar no canal da igreja. Lá eu explico em detalhes por que essas evidências históricas da ressurreição são esmagadoras. E aí todo esse quadro muda de figura porque nós temos um homem que afirmou ser Deus, que mudou a história da humanidade, que afirmou ser Deus, que não tinha nada de louco. E até as pessoas que não creem no que nós cremos admitem que de louco aparentemente não tinha nada. Mas esse homem, além de tudo isso, ele afirmou que ia morrer e ressuscitar. E as evidências históricas dessa ressurreição são esmagadoras. Então tudo isso, todas essas evidências que não são religiosas, não tem nada a ver com fé, são evidências científicas, filosóficas, históricas, convergem para o fato de que Jesus era mesmo quem dizia que era. Jesus é Deus. E veja, para nós cristãos, esse é o fundamento da nossa fé. Não é Deus existe. Deus existe é uma proposição que não pode ser provada. Apesar das evidências serem esmagadoras, não é prova definitiva. Aí alguém podia dizer assim, mas a Bíblia diz que Deus existe. A Bíblia, para ser crível quando diz que Deus existe, tem que ser admitido primeiro que ela é revelação de Deus. Mas também não há provas de que a Bíblia é revelação de Deus. O que sustenta a nossa fé cristã é exatamente o fato de que houve um homem. Isso é um fato histórico. Que veio ao mundo, afirmou que era Deus, disse que iria morrer, disse que iria ressuscitar, ressuscitou. E as evidências históricas dessa ressurreição, quando analisadas com cuidado, são praticamente irrefutáveis. Então veja que Jesus, o Jesus histórico, ele é quem nos dá a certeza de que Deus existe realmente. E foi ele quem disse, né, agora aqui o 6, número 6, foi ele que atestou a natureza inspirada da Bíblia como revelação de Deus à humanidade. Então veja, por causa de Jesus, desse homem que existiu, nós podemos saber que Deus existe e nós podemos saber que a Bíblia é revelação de Deus. Então por isso eu coloquei aqui no número 7, ele, Jesus, é a evidência decisiva de que há um Deus e que esse Deus se revelou. Então esses 7 pontos resumem basicamente os pressupostos da nossa fé. Deus existe, a Bíblia é a revelação de Deus, Jesus é Deus.
e a ordem correta desses fundamentos é: porque Jesus é Deus, nós podemos acreditar que Deus existe e podemos acreditar que a Bíblia é revelação de Deus à humanidade. A fé cristã se baseia, portanto, nesses 3 fundamentos, e são fundamentos muito bem consolidados por evidências as mais variadas e não somente por questões de fé. Então, esse foi a primeira parte do nosso curso, apresentou esses pressupostos. Bom, aí entra a segunda parte do nosso curso. Eu disse até para vocês o seguinte, que a questão mais importante da humanidade é se Deus existe. Essa é a questão mais importante. Se essa questão não é respondida, nós nem sabemos o que estamos fazendo aqui, nem quem nós somos, nem para onde vamos, nem o que é a vida, nem o que é o mundo, não sabemos nada. Estamos totalmente no escuro. Então, por isso que a questão mais importante da humanidade é se Deus existe. Nesses pressupostos que a gente acabou de comentar, nós vimos que Deus existe. Deus existe. E não só existe, como ele se revelou. E ele se revelou por meio da Bíblia, por meio da sua vinda ao mundo, e portanto a Bíblia Sagrada ou a história bíblica é revelação de Deus para a humanidade. Então, a partir do momento em que é superada essa questão, que é a mais importante da humanidade, que é se Deus existe, a próxima questão, que se torna a mais importante, é o que diz a história bíblica. Se Deus existe, ele se revelou e a sua revelação está na história bíblica, então a questão mais importante da humanidade é o que diz a história bíblica. E é por isso que a segunda parte do nosso curso, a maior parte do nosso curso, basicamente, foi esclarecendo qual é a história bíblica. E aqui eu anotei para vocês que a história bíblica conta o percurso histórico da humanidade do ponto de vista espiritual e destaca as ações ou intervenções de Deus na história humana. São aquelas 2 grandes linhas que eu falei para vocês que compõem a história bíblica. A primeira grande linha, a história bíblica, conta a história da humanidade. Mas não de qualquer ponto de vista. Não é a história da humanidade, como a gente vê nos livros de história, que é a história da humanidade do ponto de vista da própria humanidade. É a história da humanidade, olha aqui, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista dos bastidores espirituais que estão por trás da história. A gente poderia dizer até do ponto de vista de Deus. Então essa é a primeira grande linha da história bíblica. Ela conta a história da humanidade, como eu disse, após a queda, desse ponto de vista espiritual, do ponto de vista divino. Mas uma segunda grande linha da história bíblica, ela conta a história de Deus, paralelamente. Ou, mais especificamente, como eu coloquei aqui, deixa eu voltar. A história das ações, ou, se você preferir, intervenções de Deus na história humana. Então, ao mesmo tempo que a história bíblica conta a história da humanidade, desse ponto de vista, conta a história também das ações ou das intervenções de Deus na humanidade, com o objetivo preciso de mostrar as intervenções de Deus com o objetivo de salvar a humanidade do seu destino. Então, acerca disso aqui também eu fiz um resumo para vocês em 7 pontos. E aqui está o primeiro ponto do resumo. Deus criou a humanidade num estado
original de felicidade. Então a história bíblica conta a história, conta desde o início. Deus criou a humanidade no estado original de felicidade. É o jardim que nós comentamos, né? O jardim que era sustentado pelo ágape divino, pelo amor, que é não só sustentava o jardim, não só sustentava a humanidade original, mas sustentava a própria Trindade, sustentava tudo, a criação de uma certa maneira. Então, esse estado original era manifestado e estabelecido por esse princípio que nós chamamos de amor, apesar de ser uma palavra muito pobre para expressar esse atributo ou esse princípio divino. Então Deus criou a humanidade no estado original. Segundo, nós vimos, a humanidade rompeu com o Criador e passou a viver e administrar o mundo de acordo com a sua própria vontade. Aula 3. Então, o que significa esse rompimento também com Deus que nós vimos, né? Esse rompimento com o Criador. É exatamente a humanidade estabelecer a sua vontade acima do Criador, que aqui foi definido como passar a viver e administrar o mundo de acordo com a sua vontade. Então esse foi basicamente o rompimento com o Criador. Depois, número 3 aqui, após romper com Deus e o Criador, a humanidade se corrompeu completamente, a maldade tomou conta do mundo humano, é o que nós vimos lá em Gênesis capítulo 6, por exemplo, está lá na aula 5. Gênesis capítulo 6, a humanidade, todo o propósito do pensamento do coração humano se tornou para o mal e para o mal continuamente. Então houve uma corrupção total da natureza humana a partir dessa decisão inicial. Então esse é o terceiro ponto. O quarto, o destino inevitável da humanidade passou a ser a destruição. A gente falou sobre isso na aula 6. Então a gente comentou que essa destruição, seja pela justiça divina, seja pelo curso natural das coisas, porque à medida que o homem se tornou, a maldade tomou conta do mundo humano, mesmo que ele não fosse objeto da justiça divina, ele iria se autodestruir por conta dessa maldade que tomou conta da humanidade. Então o destino inevitável passou a ser a destruição. E aí que entra o plano de Deus, né? Ponto 5 aqui. Para salvar a humanidade desse destino, Deus empreendeu um plano radical que envolvia vir ao mundo e sacrificar-se. Então, esse plano radical, nós comentamos, era radical exatamente porque ali ponto 6, ó, ele se sacrificou para nos livrar da condenação da justiça divina, para nos revelar o seu amor, para criar condições que a humanidade fosse regenerada e pudesse retornar ao seu estado original. Então, Deus, ele poderia perdoar a humanidade. É isso que eu estava pensando. Mas se ele perdoasse, ele seria injusto. Deus seria injusto. E pior do que ser livre da condenação divina pela maldade que tomou conta da humanidade, seria viver num mundo, num universo onde o próprio Deus seria um ser injusto. Então isso está fora de cogitação, né? Deus ser injusto, se ele fosse injusto, ele não poderia nem ser Deus. Então Deus não poderia simplesmente perdoar a humanidade. O que ele fez então para sair desse dilema e poder salvar a humanidade e ao mesmo tempo ainda ser justo? Simples, ele teve que colocar sobre ele mesmo a condenação
dos nossos pecados. Então, por isso que envolve esse sacrifício que nós estamos falando. Deus teve que ser punido no nosso lugar, para que Ele pudesse nos salvar e ao mesmo tempo continuar sendo justo. Então ele, foi o que nós falamos durante as aulas, ele executou o juízo sobre si mesmo. Então aqui no ponto 6 ele sacrificou para primeiro nos livrar da condenação da justiça divina. Ele executou o juízo sobre si mesmo para nos livrar dessa condenação. Mas aí que está, do que adianta fazer isso se o homem continua sendo mau? Se a maldade tomou conta e não há nenhuma perspectiva de mudança de direção? Isso é trocar 6 por meia dúzia, é impedir a humanidade de ser destruída pela justiça divina para deixá-la ser destruída pela sua própria maldade. Então por isso que não era suficiente para Deus simplesmente perdoar a humanidade. Ele precisava regenerar a humanidade. Então por isso que eu coloquei aqui que ele sacrificou também, ele veio ao mundo para criar as condições para que a humanidade fosse regenerada. E a partir daí, então, pudesse retornar ao seu estado original. Nós vimos nas aulas 7 e 9. Então, essa revelação do amor, do princípio do ágape divino, o trabalho pedagógico que ele fez em Israel, e assim por diante, tudo fazia parte desse plano que tinha o objetivo de instruir a humanidade, de preparar, de trabalhar o seu caráter para, ao final desse processo, ele regenerar a humanidade, ou ela pudesse ser regenerada, porque só assim ela poderia retornar a esse estado original do jardim, que pressupunha exatamente essas condições para que a felicidade humana tivessem lugar. Então veja que Deus, sabendo que essa felicidade com a qual ele criou a humanidade não era algo que só dependia de fatores externos, mas principalmente de uma regeneração interna da humanidade, fez exatamente isso. Ele veio para revelar o amor, para trabalhar o nosso caráter, para mostrar o caminho do amor, como nós dissemos, para que ao final desse processo tivesse havido uma transformação interna na humanidade, para que ela pudesse então ter a porta aberta para retornar ao estado original. A primeira palavra-chave é regeneração. Repetindo a primeira palavra-chave, regeneração. Então foi essas as condições, voltando aqui no 5, para salvar a humanidade desse destino, Deus empreendeu um plano radical que envolvia vir ao mundo sacrificar-se, e ele sacrificou para nos livrar da condenação da justiça divina, para nos revelar o seu amor, o amor de Deus, o ágape divino, para criar as condições, em resumo, para que a humanidade fosse regenerada e assim pudesse retornar ao seu estado original. E agora, 7 e último ponto da história bíblica, tudo o que o homem precisa fazer é querer voltar, é arrepender-se, é converter-se do seu caminho, que foi o caminho de Caim, o caminho da rebelião lá contra Deus, o caminho do rompimento com Deus. E não é por acaso, então, que o tema constante da história bíblica, e eu digo constante, quer dizer de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, passando por todos os livros, o tema constante que você vai encontrar em cada livro da Bíblia é exatamente esse:
arrepender-se. É converter-se. É conversão. De capa a capa, esse é o tema que vai se repetir constantemente nas Escrituras. E tudo que o homem precisa fazer para que ele receba esse perdão de Deus, para que ele entre nesse caminho da regeneração, para que ao final ele possa retornar a esse estado original, conseguir essa felicidade que Deus almeja para ele, é querer voltar, é arrepender-se. Isso encerra então o conteúdo da história bíblica, que foi o capítulo mais longo do nosso curso, que é claro, mais longo porque nós tivemos que percorrer praticamente toda a história desde o Antigo Testamento. E aí você pode até questionar a esse ponto, dizendo o seguinte: mas Ricardo, essa história ela é bem complexa, né? Essa história, se Deus tinha a intenção de que nós obtivéssemos o acesso a essa conversão, a esse arrependimento por meio dessa história, precisa de um bocado de esforço para a gente conseguir compreender todas essas coisas na história. E aí eu vou dizer para você que não. Porque Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele resumiu essa história de uma maneira que às vezes eu fico pensando e refletindo, uma maneira assombrosamente simples. Eu digo assombrosamente porque eu não sei como alguém consegue resumir toda a complexidade de uma história dessa de uma maneira tão simples que até uma criança seria capaz de entender. Só mesmo sendo o Filho de Deus, o próprio Deus, para conseguir fazer uma síntese dessa. Porque Jesus, ele explica toda essa história bíblica na parábola do filho pródigo. Também não foi sem razão que nós reiteramos essa parábola várias vezes ao longo do nosso curso. Porque basicamente, você vê na história do filho pródigo, se diz que tinha um pai com 2 filhos, e esses 2 filhos moravam com o pai na sua casa. E à luz agora de toda essa história bíblica, você consegue entender perfeitamente que Jesus está contando a história da humanidade, a história bíblica, numa parábola que poderia ser contada em menos de 1 minuto. Um pai tinha 2 filhos e a casa do pai representa o jardim de Deus. Representa esse estado original onde tudo existia em harmonia, onde havia um relacionamento entre os 2 irmãos, onde havia um relacionamento deles com o pai. E o pai obviamente representa Deus, os filhos representam a humanidade. E um belo dia, o filho mais novo, como a gente sabe, rompe com o pai. E pense, o que é esse rompimento do filho mais novo com o pai? Ele, como muitos jovens, acham que precisam da sua independência, resolve buscar a sua independência, querem a sua independência. Então ele quer ter a sua própria vida, ele quer mandar no seu próprio nariz, ele quer ser a maior autoridade sobre a vida dele. Ele não quer mais ser tutelado pelo pai. Ele não quer mais que a sua vida esteja sendo administrada
ou coordenada, ou supervisionada pelo pai. Então aí nós temos um conflito de vontades. O pai tem uma vontade, o filho tem outra vontade, e para a coexistência das vontades juntas, alguém tem que submeter alguém. O filho, naturalmente, se submete ao pai, só que o filho não queria mais submeter ao pai. É simples. Então ele abandona a casa do pai, pede a sua herança. E ele transforma a sua vontade, então, no valor absoluto. Ele não deve satisfação mais a ninguém. E ele vai viver a sua vida. E após o rompimento com o pai, esse filho chega no fundo do poço. E vocês sabem, no fundo do poço, na parábola do filho pródigo, é ele lá comendo ou querendo comer a comida dos porcos, que seria o grau mais baixo que um judeu poderia chegar na sua vida. E a história diz que ele lá, desejando comer a comida dos porcos, lembrou que na casa do seu pai, no jardim, os empregados tinham muito mais dignidade do que ele ali. E aí ele reflete e diz para ele mesmo: voltarei, vou me arrepender, voltarei para a casa do meu pai e direi isso, isso e aquilo. E esse momento em que ele decide voltar para a casa do pai é exatamente o momento do arrependimento. O momento em que, da conversão, em que ele decide se submeter novamente ao seu pai. O que eu acho interessante nessa parábola, muita gente vai até aí, mas a parábola tem o outro filho. O outro filho que representa Israel. Representa a parcela da humanidade que permaneceu junto com Deus. Supostamente, teoricamente, permaneceu junto com Deus. Mas que quando o filho pródigo volta, o mais novo, tem aquela reação mostrando exatamente que ela não estava junto com Deus por amor. Ela estava junto com Deus buscando uma recompensa. O que o filho mais velho diz? Todo esse tempo aqui eu trabalhando e eu nunca recebi um bezerro para fazer uma festa com meus amigos. Então, no cenário da parábola do filho pródigo, na verdade você tem um pai que está trabalhando com os dois filhos. Um que chutou o balde mesmo, foi embora, foi viver dissolutamente, ou seja, colocou a sua vontade. O outro que permaneceu em casa. Mas mesmo estando em casa, permanecendo em casa, ainda assim não tinha um relacionamento verdadeiro de amor com seu pai. E é por isso que quando um entra na festa, diz o texto que o pai está instando com o outro, que é o mais velho. É um que está afastado de Deus geograficamente e espiritualmente, e um outro que está afastado de Deus espiritualmente, talvez não geograficamente, mas espiritualmente sim. E Deus trabalhando com esse que está junto com ele, tentando convencê-lo de que realmente valia a pena estar ali com ele. Que representa a história de Israel. Durante todos esses anos, todos os séculos, junto com Deus, mas sem querer estar ali.
Mas o que eu acho mais impressionante é que muitas vezes não se percebe que a parábola do filho pródigo, uma versão dela, diz que o pai não tinha 2 filhos. O pai, na verdade, tinha 3 filhos. Um mais velho do que esses outros 2. E nessa versão da parábola do filho pródigo, o filho mais novo, ele fica doente. Quando ele estava lá comendo a lavagem dos porcos, ele fica doente, fica muito mal, ninguém cuida dele. E quando ele lembra da casa do seu pai, que ele tinha mais na casa do seu pai, ou que os empregados eram mais dignos do que onde ele estava ali, ele não tem mais força para voltar. Ele não tem mais saúde para voltar. E é quando esse filho mais velho, que é o terceiro filho da parábola, ele conversa com o pai e diz o seguinte: eu vou atrás do meu irmão. E o pai concorda e ele sai pelo mundo, percorrendo as vielas, indo nas bocas do lixo, debaixo de chuva, de sol, passando pelos maiores perigos, visitando construções abandonadas, lugares desertos. Até que depois de um bom tempo, ele entra numa casa velha, abandonada, cheia de goteiras, cheia de pessoas moribundas e viciados. E num quartinho escuro, molhado, frio, ele encontra o seu irmão, reconhece, se aproxima dele. E o seu irmão mais novo olha para ele e não consegue reconhecer de imediato quem ele é. Mas ele começa a conversar com ele e o seu irmão moribundo começa a recobrar um pouco da consciência ainda que lhe resta e consegue reconhecer que era o seu irmão mais velho, o terceiro filho, o mais velho. E é esse irmão mais velho que começa a relembrar ele das coisas que haviam na casa do pai. De como era a vida lá, como era o relacionamento, o que eles faziam, e que aquilo ali onde ele estava não era de forma nenhuma algo que pudesse ser chamado de vida. E é o irmão mais velho que diz: lá na casa do pai, até os menores serviçais eram mais dignos, ou tinham uma vida mais digna do que você tem agora. E aí o filho mais novo começa a chorar, se arrepende, mas diz para o irmão que ele não tem mais forças para voltar. Ele não consegue nem ficar de pé, ele não consegue respirar. Ele não tem mais condições de voltar para a casa do pai. Mas o irmão mais velho diz: não precisa. Se você quer voltar, eu vou te levar de volta.
e o irmão pega o outro mais novo nos braços e sai debaixo de chuva, carregando ele, e atravessa cidades e volta, enfim, para casa de onde ele muitos anos atrás havia saído. Talvez você diga assim, Ricardo, mas essa versão da parábola do filho pródigo não existe. E eu vou dizer para você que não precisa existir. Porque Jesus não falou do terceiro filho porque não precisava. Porque o terceiro filho estava ali, diante deles, contando a parábola. Ele era o terceiro filho e por isso ele nem precisava colocar a sua figura na parábola. Foi Jesus que desceu da glória, da casa do seu pai, de onde ele estava, e veio em busca, atravessando o mundo, correndo perigos, sofrendo angústias, sendo castigado pelo sol, pela chuva. E tudo para quê? Para encontrar o irmão mais novo que estava perdido. E agora, Jesus era o próprio que estava dizendo para eles se arrependerem, voltarem para casa e contando essa história do filho pródigo. Por isso que ele não precisava falar do terceiro filho, mas nessa parábola há o terceiro filho. Implicitamente há o terceiro filho, e o terceiro filho é exatamente Jesus. Portanto, essa parábola, ela resume de uma maneira assombrosamente simples toda a história bíblica do que aconteceu com a humanidade e de tudo que Deus fez para trazê-la de volta. E, portanto, nós chegamos na última questão, que é a questão mais importante da humanidade. A primeira questão, eu disse para vocês, era se Deus existe. Se Deus existe, e se revelou, e a Bíblia é a revelação de Deus, superada essa primeira questão, se Deus existe, a questão que vem em seguida é o que diz a história bíblica. Mas sabendo agora o que diz a história bíblica, que basicamente é o que está resumido na parábola do filho pródigo. Nós somos esse pródigo. A questão mais importante da humanidade agora passa a ser: o que você vai fazer diante disso, sabendo disso? O que você vai fazer sabendo dessa história bíblica? Você vai voltar? Ou você vai continuar onde está? Você vai se arrepender? Ou você vai se manter firme na maneira como você tem vivido até agora? Você vai voltar a se submeter a Deus?
ou a sua vontade vai continuar sendo o valor maior da sua vida? Você vai fazer de Deus o centro da sua vida? Ou você mesmo vai continuar sendo o centro da sua vida, descendo a ladeira da vida até chegar no grau mais baixo? Sabendo que Deus existe, sabendo que a Bíblia é a revelação de Deus, a história bíblica é a revelação de Deus, e conhecendo a história bíblica, tudo isso nos leva a essa questão, que é a questão mais importante da humanidade. O que você vai fazer sabendo dessa história? Segunda palavra-chave é filho pródigo. A segunda palavra-chave, repetindo, é filho pródigo. Terminado agora essa parte da história bíblica, nós temos aqui as implicações da história bíblica para a nossa vida hoje, mas que eu não vou fazer essa revisão, porque justamente agora nós retomamos isso a partir dos complementos da aula 10, que nós ficamos de terminar, segunda parte da aula 10, e aí nós fazemos o arremate aqui também do resumo da história de todo o nosso curso. Então vamos parar por aqui hoje. Deus abençoe vocês, e aí não vou demorar muito para enviar já o complemento da aula 10, que também complementa aqui o resumo do nosso curso. Então Deus abençoe. Até a próxima.